Galerinha animada da toxicologia, estamos nós aqui mais uma vez, ripa na chulipa, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, sou professor de toxicologia do curso de farmácia da Universidade de Brasília e estamos aqui para passar para vocês tudo aquilo que a gente não sabe, tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente, enfim, que a gente estuda por aqui. Bem-vindo você aí que caiu aqui de paraquedas, ou você que é meu aluno, que está fazendo a disciplina, então forçosamente você está assistindo esse vídeo. Se você, por força da disciplina, está assistindo esse vídeo, por que você não clicou no joinha ainda? O que custa? Puxa o saco do teu professor, cara. É o mínimo que se espera de um bom aluno. Enfim, bem-vindos ao canal do Timal. Esse é o canal onde você chega hoje, amanhã você se arrepende. Estamos aqui, mais uma vez, para passar um conteúdo de toxicologia para vocês. E o assunto de hoje é epidemiologia das intoxicações. Roda a vinheta. Por que é importante a gente estudar esse trem de epidemiologia das intoxicações? Primeiramente, para a gente poder entender quais são as principais causas, os principais motivos, o porquê que na realidade as pessoas se intoxicam. Afinal de contas, se a gente está estudando toxicologia, a gente precisa saber quais são os principais fatores associados aí com as intoxicações. Obviamente que é extremamente complexo a gente falar de uma epidemiologia de intoxicações crônicas, tá? Então, aquelas que acontecem no decorrer de vários e vários anos, né? Para a gente conseguir fazer esse tipo de estudo, a gente precisa de muitos dados de literatura e dados de um período de exposição muito longo, o que se torna muito complexo. Por isso, hoje aqui a gente vai abordar a epidemiologia das intoxicações que a gente chama de intoxicações graves, intoxicações agudas, aquelas intoxicações onde a relação de... Nossa, tô gago! A relação de causa e efeito é muito clara. Tô gago não, eu sou gago, pelo que vocês já perceberam aí, né? Toda vez eu fico... Põe uma legenda aí embaixo, Carlito, faz de conta que eu falei uma frase muito inteligente. Legal. E de onde que a gente tem esses dados de intoxicação? Dá um bizu aí. Mapa da onde? Vai lá, geração Z. Da onde que é esse mapa? Não é. Não é a Indonésia. Estamos falando do nosso país, Brasil, certo? Neste paiseco, nós temos um paiseco aí de alguns milhões de quilômetros quadrados, mais de 8 milhões. Nós temos ele aí dividido nas suas grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, onde estamos nós aqui, o Sul e os sudestinos lá do Sudeste. E vocês podem enxergar aí, cada pontinho preto representa um centro de informação e assistência toxicológica. A sigla muda, tá? Tem lugar que chama de CIT, CIAT, CIATOX, e às vezes o mesmo centro muda de nome no decorrer do tempo, né? É o caso do nosso centro aqui de Brasília, onde tem uma galera muito bacana que trabalha lá, são colegas, e eles fazem um serviço que é de primeira, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E qual é o serviço que eles fazem, essencialmente, né? Vamos entender qual é o serviço que eles fazem. Atendimento telefônico, o que mais vocês esperavam? Eles atendem a população em geral e atendem também profissionais de saúde, certo? Que é muito comum, né? O profissional, o médico ou o clínico se debruçar em cima de um caso onde está difícil de entender a origem da intoxicação, e aí ele começa a pensar, pode ser por motivo A, motivo B, motivo C, vamos tirar dúvida com o especialista, né? É o ideal da gente fazer sempre, né? No mundo de especialista que a gente vive hoje, né? Todo mundo é especialista de tudo, né? A galera aí que sai da faculdade e fala, sou especialista, vou botar meu nome aqui, vou falar, eu apoio a terra plana, né? Mas enfim, a galera que está no CIAT, no CIATOX, é uma galera que realmente é especialista de verdade, tá? Uma galera que estuda isso. Então, o que eles fazem é orientar. Fala, olha, observa tal sinal clínico, observa qual é o quadro do paciente. Se ele tiver assim, assim, assado, pode ser tal fator provável para intoxicação e o procedimento para você lidar com esse paciente é Y, certo?
em alguns locais, em algumas cidades, eles fazem também atendimento presencial, tá? E aí eles contam com um corpo clínico de toxicologistas específico para atender essa galera. E existem alguns desses centros, normalmente são centros que estão associados a universidades, tá? E alguns centros de informação e assistência toxicológica que fazem também exames laboratoriais, né? Então, além de dar orientação para o clínico no hospital ou para a pessoa mesmo em casa sobre o que fazer com aquele caso, eles ainda recebem material biológico para fazer a avaliação, né, de um marcador biológico ou da substância que se suspeita que seja causadora da intoxicação. E aí eles conseguem dar um laudo afirmando, olha, foi tal substância, está presente em tal concentração no sangue, na urina, sei lá o quê, e o procedimento a ser adotado deve ser tal, né? Então, ou seja, é um atendimento de urgência, essencialmente, tá? Anotem esses telefones aí, ó. Carlito, põe gritante aqui, ó, 0800 722 6001, esse é o número do Brasil, tá? Se você ligar para esse número, a empresa telefônica vai direcionar para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica que existir mais perto da sua cidade. Tá? Se for, sei lá, você mora no interior de São Paulo, lá em Ilha Solteira, divisa com Mato Grosso do Sul, por exemplo. É uma cidade de 25, 30 mil habitantes, mais ou menos, e não tem um Centro de Informação e Assistência Toxicológica lá, apesar de existir até uma universidade estadual lá, grande, tem uma represa muito grande, um Rio Paraná que corre ali, é maravilhoso, um calor infernal, enfim, perto de Três Lagoas ali. Lá não tem um Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Vamos supor que apareça alguém com, toma uma picada numa serpente, ou não, vamos fazer um outro caso, vai. A pessoa lá chegou, encontrou uma criança bebendo detergente em casa. O que você vai fazer com essa criança? Né? É um caso razoavelmente comum, tá? Como eu vou mostrar alguns dados para vocês. A pessoa pode ligar lá no 0800 722 6001 e eles vão falar, olha, é grave, não é grave, como é que a criança tá, ela está respondendo, não está respondendo, você deve fazer ela reagir ao que ela tomou ou não. A galera sempre pensa, dá leite, né? Pelo amor de Deus, não fiquem insistindo com esse negócio de leite, tá? Por favor. Às vezes você pode até facilitar a absorção de coisa que não era para ser absorvida. Sigam a orientação que for dada lá pelo Ciatox, certo? E aí esse pessoal vai chegar lá e falar, olha, é grave, então você tem que catar essa criança, ou você chama um SAMU, ou você cata e enfia ela no carro e vai para o hospital. Aí, eventualmente, se eles tiverem contato dentro do hospital, eles mesmos, antes da pessoa chegar lá, eles já avisam, né? Tipo, olha, tá chegando aí um caso de intoxicação por detergente. Vocês vão fazer uma lavagem, vocês vão fazer sei lá o quê, enfim, eles vão indicar qual é o procedimento a ser adotado, ok? E aí, obviamente, a escolha do clínico, que está lá dentro da urgência, fazer aquilo que foi indicado ou não, né? Eventualmente, o clínico tem outra conduta, né? Ele enxerga que está enxergando ali clinicamente o paciente, ele vê o caso ali na frente, fala, não, eu acho que não precisa fazer tudo aquilo que eles me indicaram, então eu acho que eu vou fazer só esse procedimento aqui, ou eu conheço uma outra técnica que eles não me indicaram, eu vou tentar. Obviamente, isso aí é critério do clínico que está atendendo o paciente, mas a função do Ciatox é essencialmente dar a informação que consta de literatura científica, certo? Além disso, o que esse pessoal de lá faz? Eles coletam todos esses dados das ligações telefônicas, dos atendimentos que eles fazem e tal, compilam isso e eles enviam para uma central para fazer, vamos dizer assim, a sistematização desses dados, né? Para a gente poder tomar consciência do que é que está intoxicando mais as pessoas e poder gerar política pública, né? Para campanha de, como que a gente pode evitar a intoxicação por água sanitária, né? O que a gente deve evitar apresentar na própria população, ou como que a gente deve apresentar uma determinada substância para evitar que as intoxicações aconteçam, né? Quem vai receber esses dados? Hoje no Brasil são 2 lugares, né? Aqui no Brasil a gente tem sempre um probleminha com dados, né? Quem trabalha com avaliação de dados populacionais sabe que a gente sempre tem milhões ou milhares de bancos de dados que distribuem e se convergem, mas não conversam entre si, o que acaba sendo meio caótico, né? Nós temos o banco de dados do Cinetox, que é da Fiocruz, e temos o Datatox, que é de uma associação chamada Abracite, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês do que se trata. Vamos lá. Esse daqui é o site do Cinetox, tá? O Cinetox ele então é do
mantido pelo governo brasileiro, mantido pela Fiocruz, e a Fiocruz então faz a sistematização, gera material educativo, explicando o que são plantas tóxicas, que animal que é peçonhento, qual é que animal que não é, mostrando para os pais como evitar que crianças se acidentem com produto de limpeza, medicamento, etc. Enfim, e o Cinetox era o órgão oficial que recebia todas essas notificações, tá? Só que o que acontece? A compilação dos dados pela Fiocruz demora, tá? Então, eles não soltam as informações sobre os casos de intoxicação de forma rápida. Então, eles demoravam 2, 3 anos para eles soltarem o dado que aconteceu lá atrás. E para os centros de informação e assistência toxicológica, isso não servia muito, né? Porque para eles, o ideal é que eles estivessem em contato com o dia a dia, né? Com a rotina, para que eles pudessem compartilhar. Eventualmente, acontece uma epidemia de algum tipo de intoxicação por aí, um quadro que se estende por vários estados, e aí como é que eles fazem, né? Se eles não estão nem sabendo que aquilo está acontecendo. E aí, justamente por isso que alguns centros de informação e assistência toxicológica, que não são vinculados necessariamente ao governo, tá? Eles podem ou não, eles podem estar associados a uma universidade, podem estar associados a um hospital privado, enfim. Né? E aí o que aconteceu? Aqui não vai falar o ano, mas se eu não me engano é desde 2014, eu vou me enrolar aqui, então vou falar uma data qualquer aí. Entre 2010 e 2014, alguns centros de informação e assistência toxicológica pararam de mandar para o Cinetox e se juntaram para formar uma associação deles. E eles criaram um banco de dados onde eles disponibilizam não só os valores como eram disponibilizados no Cinetox, tipo, foram tantos casos de intoxicação por medicamento, tantos casos de intoxicação por pesticida, ou tantos casos de intoxicação por serpente. Dentro desse banco de dados deles, que é um banco de dados acessível só para quem faz parte dessa rede deles, da Abracit, eles começaram a disponibilizar esse banco de dados internamente, de forma diária. Ou seja, assim que o caso acontecia, eles enviavam para o banco de dados e já era disponibilizado para todos os participantes da rede no mesmo dia, contendo foto, coisa que você não tem aqui, ou seja, é um acidente com cobra, você tem foto da picada, você tem foto da cobra, você tem foto da evolução do quadro clínico do paciente, você tem lá os laudos médicos, você tem o quadro inteiro do paciente, feito a evolução dele no dia após dia, isso feito com um acompanhamento e uma atualização diária do banco de dados deles, né? E é exatamente por isso que vários centros de informação e assistência toxicológica pararam de ter o trabalho de mandar para o Cinetox para se dedicar a esse outro banco de dados, né? E aí, por isso que eles colocam, quando você entra na página deles, no site do Cinetox, da Fiocruz, eles falam que informamos aos usuários, deixa eu aumentar aqui, informamos aos usuários que o menor número de casos de intoxicações e envenenamentos registrados nas estatísticas publicadas pelo Cinetox nos últimos anos ocorreu em virtude da diminuição da participação dos centros de informação e assistência toxicológica nesses levantamentos. Portanto, o número de casos de intoxicações e envenenamentos registrado pelo CIATS não vem decrescendo no país. A comparação de dados entre os anos deve ser realizada com cautela, buscando-se idealmente utilizar registros provenientes dos mesmos CIATs. Entenderam? Então, eu vou mostrar para vocês alguns números, vocês vão falar assim, mas está antigo esse número. Eu vou mostrar para vocês dados de quando todos os centros de informação e assistência toxicológica enviavam para o Cinetox, porque eu não tenho acesso aos dados da Abracit. Até já pedi para eles, para ter acesso a esses dados, mas eles são dados sensíveis, né? Já que eles contêm nome de paciente, idade, foto, tal, né? São dados muito complexos de você simplesmente liberar para quem quer fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Tendo em vista que são dados confidenciais e é só quem trabalha diretamente ali que pode ter acesso a esse dado, né? Então eu entendo eles, né? No fim das contas. Bora lá, próxima slide. Dá uma olhada na missão do Cinetox, aí vamos ver o que eles fazem aqui. Vou ler, tá? Porque eu tirei do site isso aqui, afinal de contas. Tá entre aspas, né? Se está entre aspas, a gente tem que falar exatamente do jeito que está ali, é uma citação direta. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é o que significa esse Cinetox,
tem como principal atribuição coordenar a coleta, a compilação, a análise e a divulgação dos casos de intoxicação e envenenamento notificados no país, que é o que eu falei para vocês. Os registros são realizados pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, os CIATs, localizados em vários estados brasileiros, parte deles integrantes... eles trocaram isso aqui recentemente, tá? Eles colocaram parte deles integrantes da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, o RENA-CIAT, e as notificações são encaminhadas ao Cinetox, responsável pela consolidação e divulgação anual dos dados em âmbito nacional. Aí. Bonitinho, né? Vamos ver então a Abracit, quem são eles. Esse é um outro site, né? O site da Abracit, da Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Aqui você também consegue conversar com os centros, tá? Então você consegue ter acesso a qual é o centro mais próximo para você, caso você queira ligar, caso você queira ter alguma informação. E aí aqui em cima, no menuzinho, se você quiser procurar por Datatox, é onde você vai ter os dados, né? Mas obviamente aqui precisa de uma senha para entrar. Eles liberam só as estatísticas, né? Da mesma forma que o Cinetox libera. Ou seja, acaba tendo que somar um com o outro, né? E a Abracit não tem uma obrigação de frequência, né, com a liberação desses dados. Então a Abracit seria, só para terminar aqui falando dessa introdução meio burocrática, a Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica e toxicologistas clínicos, e a missão deles é diferente. Dentre outros objetivos, a Abracit visa principalmente representar os centros e seus profissionais junto a órgãos e conselhos governamentais executivos. Eu não concordo com essa crase aqui, tá? Que está nesse junto a órgãos e conselhos governamentais. Mas eu tirei de lá, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Na busca de medidas de efetivo reconhecimento e valorização dos centros. Aí escreve aí nos comentários se eu estou certo ou se eu estou errado em relação a essa crase que está aí mal colocada. Eu erro no português para burro, né? Era para eu ser melhor nisso, mas enfiaram uma reforma ortográfica no meio da minha vida. Eu me sinto igual minha avó, que escrevia um monte de coisa do jeito antigo, antes da reforma ortográfica que teve na vida dela. E aí eu olhava e falava, nossa, minha avó não sabe escrever, né? Na verdade, ela escrevia do jeito que ela aprendeu, né? Antes da primeira reforma ortográfica que ela teve que passar, né? A coitadinha já faleceu, né? Mas se ela tivesse hoje aqui, ela estaria ferrada, porque cada hora é de um jeito que a gente escreve as coisas, já viu, né? E fazer o quê? Eu sou cringe, né? Como a galera gosta de falar. Olha só. A gente acha que não tem muito caso de intoxicação, né? Não tem muito por onde se intoxicar, né? Eu vou passar só esses slides aqui, só para vocês verem. Isso aqui vocês encontram na Wikipedia, tá? São os códigos CID, ou seja, do Catálogo Internacional de Doenças, dos casos de intoxicação que existem cadastrados, tá? Então, se vocês procurarem aqui a partir do T40, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui. Do T36 até o T50 são os códigos CID. O código CID é aquele código que o médico coloca no finalzinho da receita, falando assim, eu dou atestado, ou da receita de atestado, né, ou de uma solicitação de exame e tal, fala assim, estou pedindo esse exame, a pessoa tal vai ganhar 2 dias de folga aí, por causa da doença X, né, e aí ele coloca um código. Esses códigos todos aqui, eles são códigos específicos de intoxicações. E tem para todo gosto, desde medicamento, drogas de abuso, domes sanitários, do que vocês imaginarem. Tem aí, ó, só para vocês verem, tá? Legal. Aí vamos lá para o que interessa. A tabelona aí para a gente olhar. Os principais casos de intoxicação no Brasil. Foi aquilo que eu falei no começo. Tem os dados aqui de 2002 a 2010, mas vocês vão ver que existe uma tendência. Ou seja, os números não podem não ser tão grandes como eles são hoje, por exemplo, mas são números que representam pelo menos a ordenação da importância dos quadros, né? Vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada em primeiro lugar, quem é que tá? Medicamentos, tá vendo? Você, colega, quase farmacêutico. Eu tô falando das intoxicações graves e agudas, tá? Não tô falando daquelas intoxicaçõezinhas leves, tomei um remédio aqui, deu piriri. Sei lá, né, que ninguém vai parar no hospital por causa disso. Ou seja, esses números aqui são referentes às intoxicações que vão acabar tendo um atendimento, mesmo que seja um atendimento primário telefônico,
feito ao CIAT, né? E isso é importante a gente pensar, né? Porque dá uma olhada nesses números, né? Estou falando de 27, em 2010, 27.710 intoxicações, casos de intoxicações por medicamentos no Brasil, né? Ou 103.184. Carlito, divide esse negócio aí por 365, coloca aí quantos casos por dia dá. Faz a conta aí também, divide esse número por 24, vê quantos casos por hora. Melhor, divide isso daí por 60 e vê quantos casos por segundo de intoxicação no Brasil. Pega esse número final aqui, ó, 103.184, faz essas contas que eu falei e põe aí põe no quadro aí. Quero ver dados, me dê imagens. 103.184 dividido por esse tanto de coisa que eu falei aí, pra gente saber em 2010 quantos casos de intoxicação por segundo aconteceram no Brasil, independente da fonte, né? Então veja, as principais fontes que o Cinetox divide aí, né? Os casos de intoxicação por medicamentos, agrotóxicos, produtos veterinários, raticidas. Ele separa raticida de agrotóxico, porque raticida, via de regra, é um produto que é irregular, tá? No Brasil, que via de regra é o chumbinho, tá? E a gente vai falar um pouco disso depois. Aí tem os domissanitários, que são os produtos de limpeza, cosmético. Ah, cosmético causa intoxicação e dá esse tanto de intoxicação por ano? Dá. Depois você vai assistir meu vídeo do Ralph, tá? Que eu gravei o ano passado, quando teve o caso do coelho Ralph, lá que o Rodrigo Santoro gravou. Do porquê que o pessoal faz ainda, algumas empresas ainda fazem teste de cosméticos, né? Por que é importante você saber a segurança de cosméticos? Obviamente que pouquíssima gente morre por causa de cosmético, né? Mas casos existem, né? Produtos químicos industriais, drogas de abuso. Pô, mas drogas de abuso acontece muito menos casos de intoxicação do que medicamentos? Sim, senhor. Vocês acham que as pessoas usam drogas de abuso, ou pelo menos a maioria das pessoas, né, usam drogas de abuso pensando, eu vou morrer? Não, né? Elas usam drogas de abuso para ficar legal, não usam drogas de abuso para ficar ruim, né? Então, esses casos aí representam claramente casos onde a pessoa errou na dose, né? Foi muito mais do que ela esperava, tal, e acabou parando no hospital, acabou sendo hospitalizada. E isso mostra pra gente que, independente da pessoa usar a substância para ficar bem, ainda assim acontece bastante coisa errada, porque afinal de contas são drogas de abuso, né? Aí temos as plantas, alimentos, e olha só quem está em segundo lugar aí. Não está em segundo lugar na ordem da lista, mas está em segundo lugar no número aí, né? Animais peçonhentos, dá uma olhada em 2010, 25.873 casos de acidentes com animais peçonhentos. Mas se a gente entrar no site, a gente consegue ver ainda, buscar os dados mais separados disso, a gente consegue ver quantos casos disso são aranhas, escorpiões, lagartas. Eu vou gravar uma aulinha disso aí para disponibilizar para vocês, apesar de que já existem muitas aulas muito boas já na internet, né? Sobre, do pessoal do Butantan principalmente, né? Sobre as intoxicações por esses animais, né? E a gente está no país tropical, né? Então é natural que a gente espere bastante casos de intoxicação por animais, né? Por animais peçonhentos. A gente tem bastante escorpião aqui, a aranha mais perigosa do mundo não é da Austrália, é brasileira, é a aranha armadeira, que é bastante agressiva, inclusive, né? A gente tem aranha marrom, a gente tem várias aranhas venenosas, né? E, obviamente, os casos de acidente com um escorpião, por exemplo, são casos que normalmente as pessoas vão para o hospital por medo, né? Porque ninguém sabe, o que pode acontecer? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Tem que tomar soro? Não tem que tomar soro? E, normalmente, a subnotificação nesses casos ela é muito menor, né? Já os casos de subnotificação pelas outras intoxicações acabam sendo maiores, né? E é por isso que esse número de animais peçonhentos aí é tão grande. Olha aí, só para botar num grafiquinho para vocês entenderem como é que é. Em vermelhinho ali a gente tem medicamentos lá em cima, e na segunda linha em pretinho temos os animais peçonhentos, né? Então vocês veem que, via de regra, é muito parecido, né? O número de intoxicações por medicamentos e animais peçonhentos. A gente tem quase tanta farmácia quanto a gente tem escorpião no Brasil, né? Isso é bom, né, professor? Isso é bom. E aí tem um outro dado aqui. Vamos lá. Um café. O número que eu mostrei para vocês era o número de intoxicações. Não era o número de óbitos, né? Então, ou seja,
aquele número que eu mostrei para vocês, de 27 mil, sei lá o que, casos em 2010 de intoxicação por medicamentos, foram pessoas que deram entrada no sistema. Dessas pessoas que deram entrada no sistema, vamos ver, dos 27 mil casos, 73 morreram. Dá uma olhada aqui em animais peçonhentos. Tá aqui embaixo, ó. 31 em 2010, né? E olha quem teve mais morte, agrotóxicos. Peraí, quero voltar lá. Volta lá, professor. Volta lá, quero saber quantos casos teve por agrotóxico. Volta aqui, slide. Isso. Quantos casos? Ué, quase, sei lá, 7, 8, 16, 24, 3 vezes menos, 3 vezes e meia menos casos de intoxicação por agrotóxicos. E teve quase 3 vezes mais mortes. Justamente porque agrotóxicos são substâncias com perfil toxicológico mais intenso, né? São substâncias que são produzidas para matar mesmo, né? E a gente vai ver que a margem de segurança de uma substância dessa, ou seja, onde ela causa pouco efeito ou causa um efeito letal, ela acaba sendo mais estreita, né? E aí dá uma olhada, ó. Cosméticos, ninguém quase morreu, mas morreu uma pessoa em 2006, duas em 2008, ou seja, muito mais seguro, né? E aí dá uma olhada em drogas de abuso, 51, quase a mesma coisa de medicamentos, sendo que também tinha um número muito menor de pessoas que acabaram sendo hospitalizadas por causa de intoxicações por drogas de abuso, ou seja, são substâncias mais perigosas. E animais peçonhentos, quase ninguém. Olha aí, considerando que é um número grandão, o que acontece? Como eu falei para vocês, os acidentes com animais peçonhentos, eles são bastante notificados, né? Mas a maior parte do Brasil conta com uma rede bastante ampla e bastante segura de soroterapia. Então, e a gente sabe bem já como tratar os casos de acidentes ofídicos, acidentes com escorpião. E nós temos já um corpo clínico bem preparado que consegue atender esses casos mais normais, né? Então, acaba que a maioria desses casos de óbito com animais peçonhentos, a gente está falando de crianças pequenas, tá? Que são acidentadas com algum tipo de animal peçonhento, infelizmente. Um dos dados interessantes que o Cinetox passa para a gente é a circunstância envolvida com o caso de intoxicação. E aqui acho que cabe a gente falar um pouquinho, porque uma das principais causas das intoxicações graves e agudas, como vocês podem ver aí, são acidentes, né? Os acidentes respondem aí por quase, isso foi ao dado de 2009, mas normalmente oscila entre 50% e 60%, tá, dos casos. Entre 50% e 60% de todos os casos que levam a uma intoxicação grave e aguda, nós estamos falando sobre acidentes. O que é um acidente? Corta. Acidente é algo evitável, né? Um evento negativo que acontece e que é prejudicial para a pessoa, mas é um processo evitável, né? Esses acidentes, quando a gente toma as devidas precauções, eles podem ser diminuídos, né? Ou pelo menos o risco pode ser afastado, né? Mas o que a gente vê, né? A gente vê números alarmantes aqui no Brasil. Não é só no Brasil isso, tá? Isso acontece em boa parte do mundo, é um pouco do comportamento humano, isso é até complexo de mudar esse tipo de coisa, né? Mas os acidentes, eles estão envolvidos diretamente com boa parte dos casos de intoxicação. E aqui a gente está falando de acidentes que acontecem nas mais diferentes faixas etárias. Porém, a maior parte deles é com crianças, certo? Com crianças, sempre que a gente está trabalhando com um corpinho de menos de 20 quilos, qualquer dose é uma dose grande, né? Então a gente expõe crianças a pesticida, expõe crianças a medicamentos, deixa um medicamento ao alcance da criança, deixa um desinfetante cheirosinho, gostosinho, numa garrafa de Coca-Cola que o povo vende pela rua por aí, né? Uma garrafinha de Coca-Cola, bonito ali, parece um suco de uva. A criança vai lá e bebe. Água sanitária, não sei por que cargas d'água, a criança adora e é um dos principais casos de intoxicação em crianças, ou seja, some com essa água sanitária da tua casa ou deixa ela no alto de algum lugar onde a criança não consiga chegar de jeito nenhum. E medicamento, né?
que é um dos principais casos. Ou seja, são coisas evitáveis, ou seja, tem o que a gente fazer para evitar que esses casos aconteçam. Mas, em segundo lugar, como vocês podem ver aí, nós temos, varia entre 15, 20, às vezes chega até 25% de casos de intoxicação graves e agudas que aconteceram por causa de tentativas de autoextermínio ou tentativas de suicídio, né? Isso é bastante, mas bastante grave. E é algo que vem sendo falado já nas diversas mídias, o quanto que a gente precisa trabalhar em cima dos quadros de depressão, ansiedade, que são os principais quadros patológicos associados às tentativas de suicídio, né? Enfim, é realmente algo que a gente tem que trabalhar. A saúde mental, ela, vamos dizer assim, deu uma degringolada ou uma piorada severa nos últimos anos, né? A gente começou a perceber um pouco mais, a falar um pouco mais sobre saúde mental e as pessoas começaram a revelar um pouco mais do que passa dentro das casas, das cabeças e, enfim, do local onde essas pessoas ficam, né? E com isso a gente começou a tomar consciência de algo que sempre existiu e que, na verdade, agora está ficando mais falado, né? Agora não é mais, vamos dizer assim, tão ruim você conseguir expressar que você é uma pessoa que tem ansiedade, que você precisa de ajuda e tal, né? Mas ainda, obviamente, eu estou falando por mim, né? Moro numa capital, numa cidade grande, um centro urbano, né? A gente sabe que as culturas no nosso país são completamente diferentes, a gente sabe que ainda é um país bastante desigual, e a gente tem pensamentos muito distintos e a gente sabe que ainda existe bastante preconceito, né, em relação estamos melhores, obviamente, mas ainda estamos longe do ideal em relação à estigmatização da saúde mental, né? E, infelizmente, o que a gente vê é um quadro como esse, né? E vejam, as tentativas de suicídio, elas não acontecem somente por intoxicação, certo? As tentativas de suicídio por intoxicação são uma das circunstâncias, né? A gente tem pessoas que se autoexterminam aí, dando um tiro na cabeça, pulando de prédio, pulando na linha de trem, enfim, das mais diversas maneiras, certo? E isso, obviamente, faz com que esse número ele seja muito maior, na verdade, né? E é por isso que a saúde mental ela tem que ser falada. Quando a gente divulga esse tipo de número, no passado se falou muito, não, a gente não pode ficar falando desse negócio de suicídio porque vai estimular as pessoas. Eu pessoalmente nunca vi o não falar dar resultado, né? Agora, porque os casos vêm aumentando, afinal de contas, né? Agora, eu pessoalmente acho que, tá, como professor Maurício, aliás, nem como professor, como Maurício, pessoa mesmo, eu acredito que nós temos que falar sobre saúde mental e nós temos que disseminar essa necessidade do porquê entender que as pessoas estão ou em depressão, ou passando por um quadro de ansiedade, ou estão com outro quadro qualquer, ou que estão com algum tipo de dificuldade na sua casa, que estão sofrendo algum processo que pode fazer com que elas entrem num quadro de pânico, enfim. Isso tudo tem que ser conversado, isso tudo tem que ser discutido e a saúde mental ela tem que ser um programa líder dentro do governo, tem que ser um programa de Estado, não um programa de governo, na verdade, né? Nós temos que criar políticas públicas para saúde mental. E mais do que já existe hoje, muito mais do que já existe hoje, se a gente quiser ter um resultado que seja revertido na diminuição desses números. A gente vai ver daqui a pouco a principal causa de óbito nos casos de intoxicação é a tentativa de suicídio, não é o acidente. Justamente porque a relação de dose é muito diferente, né? Nos acidentes eu tenho doses muito menores do que eu tenho nas tentativas de suicídio. Portanto, é muito importante que a gente comece a falar sobre saúde mental, né? Se você tiver curiosidade sobre qualquer um dos outros temas que estão aí, deixa nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Normalmente eu respondo ou eu só dou um coraçãozinho ali, tá? Quando o pessoal comenta alguma coisa que não requer resposta. Mas se você tiver curiosidade sobre qualquer um desses outros temas aí, ou dessas outras circunstâncias, a gente pode debater. Mas eu gostaria de saber a sua opinião também. Deixa aí nos comentários, fala aí o que você acha que a gente poderia fazer em termos de políticas públicas para aprimorar a saúde mental. Tá? Como a gente pode enxergar melhor a situação que nós temos por aqui. Eu procuro fazer minha parte, né? Obviamente a gente falha, né? Mas eu sempre falo para as turmas que eu dou aula
que vocês têm que cuidar dos amigos de vocês, tá? Então, vocês têm que se preocupar com quem está perto. Não tem como a gente se preocupar com todo mundo. O ideal seria que nós tivéssemos uma política de Estado que resolvesse isso. Nós não temos. Então, se você está na sua casa, é importante que você saiba, que você se importe, que você se intere com seu colega, com seu parente, com seu primo, com seu tio, enfim. Somente você chegando mais perto das pessoas que estão passando por algum tipo de problema que pode levá-la a uma tentativa de suicídio, somente chegando mais perto, somente se interessando, somente mostrando que todo mundo tem importância, que a gente vai conseguir sair de um quadro desse, né? Se você tem uma outra ideia, deixa aí nos comentários, por favor. Vamos tentar discutir isso um pouco, acho que é importante e talvez aqui seja um começo. Enquanto eu estava fazendo a edição do vídeo, eu percebi que eu esqueci simplesmente da galera que mais trabalha em cima disso, que é justamente a galera do CVV. A galera do CVV que atende pelo telefone 188, né? Mas eles têm atendimento pelo site deles também, o cvv.org.br, faz atendimento por chat, e-mail, tem atendimento presencial. É uma galera que já trabalha com isso há muito e muito tempo no Brasil, né? De forma voluntária. Então, conheça o espaço deles lá, divulgue, decore esse número 188 para você passar para quem você conhecer. Então, bora lá. Bom, depois de 10 minutos de blablalogia do meu amigo Emílio, vamos lá, continuando aqui. Aí tem vários dados, né? E os casos de intoxicação por gênero também que a gente consegue separar, ou por sexo, né, na verdade. Feminino e masculino, metade, metade. O ignorado, né, que a pessoa não sabe qual que é o sexo dela, mas simplesmente porque o dado não foi coletado com a sinalização, se era masculino ou feminino, né? Então veja que é mais ou menos meio a meio, né, o número de intoxicações, como se esperaria numa distribuição normal, assim, né? Mas, dá uma olhada aqui, ó, os casos registrados de intoxicação humana por idade. Isso é extremamente importante. Dá um bisu aí, ó. A maior parte dos quadros de intoxicação humana acontece em crianças. Estamos falando do Brasil, dependendo do local, esse número pode chegar até 40% dos casos de intoxicação, tá? É o caso do DF, por exemplo, ou chega próximo disso. Ou crianças de 1 a 4 anos, né? Dá uma olhada, abaixo de 1 ano você quase não tem caso, afinal de contas a criança praticamente só mama, né? Depende da mãe para tudo, e os casos são mais difíceis de acontecer. Então, aí você vai ter, a menos de 1 ano, aí você vai ter principalmente picada de animal peçonhento, né? Aí de 1 a 4 anos, a criança começa a explorar o mundo, a explorar tudo que está ao redor dela. E ela é muito curiosa, né? Crianças são curiosas por natureza, né? E não tem como a gente evitar isso, não tem como a gente querer diminuir a curiosidade das crianças, a não ser que a gente queira prendê-las e fazer com que elas cresçam amarradas e sem vontade de conhecer o mundo, né? O que não é positivo para a sociedade. Mas o grande viés dessa nossa curiosidade quando a gente cresce é justamente o número de acidentes que a gente tem, né? Então, desde fraturas ósseas, aí, traumas, né? Essa faixa etária é bastante comum acontecer, né? Mas os casos de intoxicação também. Dá uma olhada como isso cai aos 5 anos de idade, que é quando o grau de cognição da criança, quando a criança começa a entender mais os comandos, começa a ter o seu centro repressor do cérebro mais maduro, onde ela começa a entender o que é não, o que é sim de verdade, né? Não só a palavra, mas também o conceito, e ela consegue se controlar melhor, né? Dá uma olhada como isso cai. Cai, aí vai chegando na adolescência e sobe lá para os 20 anos de idade. Por que isso? Porque aqui começam a entrar as tentativas de suicídio, os acidentes que a gente vai ter com base em trabalho, em acidente de trabalho mesmo, né? E vai decaindo à medida que a gente vai envelhecendo, né? Obviamente que aqui a gente está mostrando uma queda acentuada, mas se a gente for ver isso dividido por 100 mil habitantes de cada faixa etária, aí a gente vê que não é uma queda tão drástica assim, né? Porque, obviamente, nós somos uma população ainda em fase de envelhecimento, né? Não somos uma população tão velha. Então, se a gente for dividir por 100 mil habitantes de cada faixa etária, vocês veem que dá uma estabilizada. Né? Esses são os dados de 2006,
do Cinetox, mas esse número de morbidade ele praticamente não muda, tá? Parâmetro epidemiológico de morbidade, né? Morbidade, então, é uma fração o número de casos de uma determinada patologia, no caso aqui a gente está falando de intoxicação, né? Então, o número de casos de intoxicação para cada 100 mil habitantes daquela faixa etária, nesse caso, já que a gente está distribuindo por faixa etária, né? Dá uma olhada, quem é o mais afetado aí? Crianças de 1 a 4 anos, essencialmente, tá? Então, nessa faixa etária, as crianças têm que ser supervisionadas muito de perto. Eu sei que é difícil, as pessoas têm que trabalhar, etc. Mas, se a gente quer fazer alguma mudança, a gente precisa criar política pública para evitar acidentes para essa faixa etária, tá? Então, quero falar de medicamento, como é que armazena medicamento, somos da área de farmácia, pelo menos eu sou aqui, se você é aí também. Esse é o tipo de coisa que requer intervenção, certo? Intervenção farmacêutica, muito em primeiro lugar, tá? Por quê? Aqui a gente vai ver que daqui a pouco que a maior parte dos casos de acidentes são essencialmente com medicamentos, né? Pode acontecer com produto sanitário, também dome sanitário, com produto de limpeza? Pode também, né? Mas não é exclusivo. Vamos ver, o que eu tenho mais aqui? Aí assim, aqui a gente tem a evolução, né? Dos casos. Dá uma olhada. Como a gente viu lá em cima, na primeira tabelinha, o óbito é pequeno, o número de óbitos é pequeno. Essa aqui é o dado de 2009, não deve ter mudado tanto em termos percentuais, né? Pode mudar em números absolutos, mas não em termos percentuais. Via de regra, a gente tem um valor aí entre 0,4% e 0,5% de óbitos e o número de sequelas ainda está menor, né? Mas fica mais ou menos na mesma casa, né? E a cura é o principal desfecho, né? Alguns são ignorados porque simplesmente não se conseguiu dar continuidade ao caso, e alguns você sabe que a pessoa teve alta, estava melhor, não sei o que, tal, mas você não tem o registro, a confirmação da própria pessoa ou de algum familiar, né? Então, se vocês observarem, é um percentual bastante pequeno, né? Daí, isso aqui é até complicado de ser do Cinetox soltar, porque fica parecendo que, se morre tão pouca gente, por que eu vou fazer política pública em cima disso, né? Justamente porque eu preciso de atendimento hospitalar, né? E isso custa dinheiro. A gente está vendo com a pandemia do Covid aí o tanto que a internação ou o tanto que uma ocupação de leitos é grave. A gente pode ter morte por causa de gente que não tem atendimento, por causa de leito cheio, certo? Se eu conseguir diminuir esse número, eu vou estar liberando leitos para outros atendimentos, certo? E muita coisa aqui é acidente, né? Bora. E aí os óbitos, vamos lá. Principal causa de óbitos, nós vimos agrotóxicos, né? Se eu tenho muito óbito com agrotóxico, a gente vai ver que isso daí vai estar muito associado também com tentativa de suicídio, certo? Já a gente vai ver isso, na verdade. Então, isso é um quadro normal, tá? Entre 40% e 50%, via de regra, dos óbitos que acontecem no Brasil são por causa de agrotóxicos. E a gente tem entre 15% e 20%, normalmente, casos de medicamentos. E entre 12% e 15% de drogas de abuso, né? E animal peçonhento é pouquinho, dá uma olhada aí. 21, perto de agrotóxico 174. Dá para ver o tanto que a substância é perigosa ou não, né? E aí vamos ver aqui. Esse aqui era o dado que eu queria mostrar para vocês. Óbitos relacionados à circunstância por intoxicação, né? Independente da fonte, se é agrotóxico, se é medicamento, se é sei lá o que, né? Tentativa de suicídio é a principal causa de óbito. A principal circunstância, né? E longe de qualquer outra causa, né? E é exatamente por isso que a gente tem que ter política pública para falar sobre saúde mental. Qual que é a diferença? Por que as pessoas morrem mais tentando se matar do que por abuso ou acidente? Porque nessas outras circunstâncias, como um acidente ou como um abuso, como eu falei, a razão de dose é muito menor. Né? Num acidente, vamos supor que uma criança vá se intoxicar com medicamento. Mas porque ela vai beber um frasquinho, né? Um blister de alguma coisa, né? De uma balinha, entre aspas, né? Aquele velho Aécio, aspirina, Melhoral, ó as marcas aí. Paga eu, marcas, por favor. Que a galera na infância, não vou falar que eu fiz isso, também não vou falar que eu não fiz,
comia aquele tabletinho inteiro de melhorar, o aspirina, uma delícia, né? Aquele AS infantil. Obviamente que a quantidade é pequena, né? Então, para levar a uma hospitalização é mais difícil. Mas numa tentativa de suicídio, a gente não está falando de um blister ou de um frasco, né? Que a gente está falando de, sei lá, 10 blisters, 30 frascos, de gente que ingeriu 200, 300, 400 comprimidos de alguma determinada substância nessa tentativa de suicídio. E é exatamente por isso que a maior parte dos óbitos acontecem nessas circunstâncias. E aí, se a gente for separar aqui, ó, dá uma olhada. Se a gente pegar entre os 20 aos 49 anos, nós temos 55% de todos os óbitos. Nessa faixa de 20 a 49, né? 29, quase 30 anos de faixa etária. Aí. Adultos jovens, essencialmente, né? A maior parte das pessoas que tentam suicídio são nessa faixa etária. As políticas públicas, portanto, têm que ser focadas nesse grupo, principalmente, não que os outros grupos também você não precise fazer, mas para esse grupo é extremamente relevante. E aí um parâmetro epidemiológico interessante é o parâmetro de letalidade, que é o número de óbitos dividido pelo número de casos, né? E aí a gente vai ver que cosméticos tem 0 de letalidade, porque ninguém morreu nos 1.230 casos de intoxicação, e aí a gente vê que medicamentos têm uma letalidade de 0,27, ou seja, 0,27% das pessoas que se intoxicaram morreram, foram a óbito. E se a gente for olhar aqui agrotóxicos, ó, dos 8.121 casos registrados, 174 foram a óbito, o que representa 2,14%, ou seja, uma alta letalidade, ou seja, são substâncias mais perigosas. Olha o que está em segundo lugar, drogas de abuso. Tá vendo? O número era menor de casos? Era, mas a quantidade de óbitos era maior do que ou mais parecida com medicamentos, e aí a letalidade ficou em 0,88. Obviamente, estamos num curso de farmácia aqui, então a gente precisa falar um pouco melhor sobre intoxicação por medicamentos, ok? Já que o medicamento é o tema central do curso, né? Ou pessoas que usam medicamentos, né? Dá uma olhada aqui nos casos de intoxicação humana por medicamentos. Se vocês se lembram, os acidentes individuais eram a primeira causa, né? E tentativa de suicídio era a segunda causa, né? Quando a gente falava de intoxicação por qualquer coisa. Em primeiro lugar, vem tentativa de suicídio, ou seja, bastante gente tenta se suicidar usando medicamentos. E aí os acidentes ficam em segundo lugar, né? E isso é normal, tá? Normalmente entre 40% e 50% vai para tentativa de suicídio, aqui varia de ano após ano, né? E acidentes individuais varia entre 25% e 35%, tá? Tem um tanto bom para uso terapêutico, ou seja, a pessoa pode estar usando normalmente a substância e acaba tendo uma reação que não é esperada e ter algum problema? Sim. Erro de administração pode acontecer? Pode. Olha só, então quer dizer, a pessoa pode ter uma prescrição para injetar alguma coisa na veia, aí o pessoal da enfermagem vai lá, ou o pessoal da farmácia, qualquer um que seja, tá? Não estou falando mal da enfermagem, não, pelo amor de Deus, que são os salvadores da pátria. Alguém vai lá e coloca na veia da pessoa, ao invés de ser soro fisiológico, coloca glicerina, né? Isso já aconteceu, infelizmente, algumas vezes, né? Às vezes as embalagens são parecidas e aí no corre-corre do ambiente hospitalar isso pode acontecer, né? Mas erro de administração pode ser qualquer coisa, tá? O negócio era para ser, por exemplo, intramuscular, a pessoa vai lá e injeta intravenoso, e aí pode dar uma reação na pessoa, enfim, né? Tem vários outros casos aí, né? Dá uma olhada. Quando a gente fala de intoxicação por medicamentos, via de regra é esse o quadro que acontece, tá? 60% mulheres, aproximadamente 40% de homens. A gente sabe que mulheres normalmente têm mais acesso a medicamentos, isso é cultural, tá? Todo mundo aprende no curso de farmácia que mulheres se cuidam mais, vão mais a posto de saúde, tomam mais medicamentos também do que homens. Isso vem ainda do nosso sistema patriarcal, machista, né? Como a galera gosta de falar aí, onde homem não pode falar que está doente, que está dodói, que precisa de ajuda, que demonstra fraqueza, né? Então, normalmente, homens se cuidam menos, né? Cuidam menos da própria saúde. E aí, é por isso que, normalmente, o quadro de intoxicação por medicamentos é mais comum entre mulheres do que entre homens.
e dá uma olhada aqui. Ó. Quando a gente muda para faixa etária, a gente teve um aumento na intoxicação, no percentual, né, de intoxicações em relação a qualquer tipo de fonte, né? Era, se eu não me engano, era 22% ou 20%, e foi para 27% praticamente, pode chegar até 30%, tá? Entre 1 e 4 anos. É aquela mesma explicação que eu dei anteriormente. E aí quando a gente distribui por morbidade, mesma coisa, ó, por medicamentos, principalmente crianças, né? A evolução. Aqui dá uma olhada, aqui tem uma diferença, ó. A cura continua sendo a mesma coisa, mas a gente normalmente tem menos óbitos, porque o parâmetro letalidade é menor para medicamentos do que para outras substâncias. Então, via de regra, quando a gente está falando de intoxicação por medicamentos, o percentual de óbitos vai ser menor. É? Porque são substâncias que são que têm normalmente um índice terapêutico mais aceitável, né? E veja, eu estou falando aqui de pessoas que a maior parte delas são leigas, não são da área, não são profissionais de saúde, não entendem necessariamente de medicamentos, né? Se as pessoas soubessem quais são as substâncias que têm maior letalidade, aquelas que têm menor índice terapêutico, talvez elas mudassem a classe de substâncias que elas se expõem. Que eu não falei ainda qual era cada tipo de medicamento que está mais envolvido, né? Vamos dar uma olhadinha. Já vou falar qual é o medicamento, peraí. Primeiro a gente tem que ver quais são os óbitos, né? Dá uma olhada. Não era 60% que eu tinha tentativa de suicídio via de regra? Era o mesmo ano que eu usei como base, tá? E normalmente a tentativa de suicídio, para levar a óbito por medicamento, é a principal causa, né? Justamente por causa da relação de dose, né? E dá uma olhada. Acidentes dificilmente levam a óbito por medicamento, justamente por causa da relação de dose. Só que, apesar de nós termos muito mais tentativas de suicídio na faixa etária dos 20 aos 49 anos, existe uma faixa etária importante, tá? Que é a faixa etária acima dos 80 anos, que é uma população que está aumentando, mas que ainda é pequena, tá? E que nós temos a mortalidade dessa população, dessa faixa etária, muito maior do que do resto da população. Por quê? Primeiro, é uma população pequena. Segundo, é uma população que faz uso normalmente de uma quantidade grande de medicamentos. E, portanto, é uma população muito mais exposta. E justamente por isso nós temos esses números que vocês estão vendo aí, 3,54 casos para cada 1 milhão de habitantes no Brasil, nessa faixa etária, né? Enquanto entre 20 e 29 anos foi 0,88. Né? Obviamente que esse 0,88 em números absolutos é um número muito maior do que esse 3,54. Né? Mas aqui mostra a relevância para essa faixa etária do parâmetro mortalidade. Ok? E aí, vamos lá. Óbitos. Quando a gente tinha no total de substâncias, ou qualquer substância, era meio a meio, né? Aqui nós temos que o óbito em mulheres é maior, quando a gente fala só de medicamentos, e justamente por causa do perfil de intoxicação ser mais normal entre mulheres também. Mas eu quero saber, qual é o principal clássico que eu falei para vocês? Aqui em adultos, tá? Aliás, não, perdão. Esse aqui é o caso total. Esse aqui é só do Rio Grande do Sul, de 2006, mas ele reflete essencialmente o que tem em todo o Brasil. Ele é bastante demonstrativo esse quadrinho aqui, tá? Primeiro lugar, via de regra, quando a gente fala só de medicamentos, em todos os lugares, o que a gente vai ter são benzodiazepínicos. O que são benzodiazepínicos, professor? Tem uma aulinha minha aqui, ó. Vai lá assistir, ó. Benzodiazepínicos e barbitúricos. Barbitúricos entram na classe de anticonvulsivantes, que está em terceiro lugar aqui, tá? Se vocês olharem, são os principais casos. Ou seja, são a quantidade maior de substâncias. Benzodiazepínicos são tarja preta. Normalmente são o diazepam, o clonazepam, enfim, os benzodiazepínicos, afim, né? Alprazolam e tal, né?
E aí as pessoas veem uma tarja preta e elas pensam, é mais perigoso. Mas não necessariamente isso é real, né? Ainda bem que as pessoas enxergam dessa forma. Aquela tarja preta, ela simplesmente significa que a substância tem maior probabilidade de induzir dependência, certo? Ela não fala necessariamente sobre a periculosidade da substância. E quando as pessoas tentam o suicídio com essa classe de substâncias, como a margem terapêutica é ampla, acaba que a maior parte delas não vai a óbito, né? Pode ser hospitalizada, tal. Normalmente a pessoa apaga, que é o quadro primário que acontece numa intoxicação por benzodiazepínico, né? Pode ter uma depressão respiratória, que é preocupante, tem que se cuidar, tal. Mas a maior parte das pessoas que se intoxicam exclusivamente com benzodiazepínicos tem um prognóstico bastante positivo, o que favorece aquele quadro de cura, né? Normalmente, como a gente viu. E aí a gente tem antidepressivos, analgésicos e antipiréticos. Puxa, dá uma olhada, 7,3% de analgésico e antipirético. Esses não são aquelas comprimidinhas que a gente pega na prateleira ali? Exatamente. Só que são substâncias que muitas vezes têm um índice terapêutico muito menor. Mas não significa que são esses medicamentos que estão ali, não significa que eles são super seguros, são fáceis e são tranquilos, qualquer um pode usar? Será? O que você acha? Vamos ver um pouquinho mais aqui. Esse daqui é o dado, se eu não me engano, ele é do norte, do lado de Manaus. E eles têm aqui os dados de 2014, são os dados mais recentes, né? E vejam, benzodiazepínicos em primeiro lugar. E qual é o principal agente? Dá uma olhadinha aí na quarta coluna. Clonazepam, o famoso e paga nós, Roche, Rivotril. Ou seja, 52% de todos os casos de intoxicação por benzodiazepínicos, nesse caso aí, foram por clonazepam. Talvez o Brasil seja o maior consumidor de clonazepam do mundo, viu? E aí depois nós temos antidepressivos. E dá uma olhada quem está em terceiro lugar aí. Eles não têm só medicamentos, né? Dá uma olhada quem está em terceiro lugar. Hipoclorito de sódio, a velha água sanitária, né? E em quarto lugar, analgésicos e antipiréticos. Quem é o principal representante da classe, com quase 70% dos casos? Acetaminofém que eles colocam aí, né? O acetaminofém, para quem não sabe, é o nosso amigo paracetamol. Paracetamol, ele é perigosão assim? Eu vou gravar um vídeo um dia desse só para falar do paracetamol. Me esperem, me aguardem. A minha aluna de PIBIC do ano passado, Bárbara, trabalhou com dados de intoxicação por paracetamol. Um dia eu vou apresentar eles aqui para vocês. E aqui, dá uma olhada, quando a gente divide só por crianças. Dá uma olhada. Naquele outro grafiquinho, naquela outra tabelinha que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Tá em vermelhinho aqui, são 4 classes, que são a quantidade de classes necessárias para a gente chegar a 50% do total de intoxicações, tá? Por medicamentos, né? Essa daqui mostra o só de crianças também. Mas dá uma olhada quantas classes a mais eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá eu tinha 4 classes, né? Aqui eu tenho 8 classes para chegar a 50% das intoxicações em crianças. Crianças menores de 6 anos aqui no caso. O que acontece? Crianças menores de 6 anos se intoxicam por qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? O comprimido que estiver mais perto, o líquido que estiver mais perto, o gostosinho que estiver mais perto. Analgésico antipirético é o mais normal, porque quase todo mundo tem em casa. A criança tem uma febrinha, tem não sei o quê, aí ela tem lá uma dipirona da vida, enfim, qualquer medicamento que tem um saborzinho gostoso, a criança vai lá e toma, certo? Pega, porque a mãe deixa em cima da pia, fica fácil de pegar, né? Em segundo lugar, olha quem tá aí. Hormônios sexuais e análogos. Por que criança come pílula anticoncepcional? É a balinha da mamãe. Crianças repetem comportamentos. Se você é mãe, se você é pai, oriente sua esposa.
Criança não deve ver adulto ingerindo medicamento. Por quê? Crianças repetem o comportamento. Uma vez que a criança vai lá e fuça na bolsa da mãe, fuça na gaveta da mãe e encontra a cartelinha, ela olha e fala: ah, é a balinha da mamãe. Será que é boa? Aí ela vai, plac, pega todas. Bom, não é? Evitem fazer coisas na frente de crianças que você não quer que ela faça. Se você não quer que a criança faça a ingestão de algum medicamento, não faça você a ingestão de medicamento, não mostre para ela como é que abre um frasco, não mostre para ela como é que tira de um blister. Entende? Deixa ela chegar numa idade, numa faixa etária onde ela aprenda. A criança só é para ter acesso ao medicamento dela, em companhia do pai e da mãe. Depois é guardado lá em cima. Certo? Ou do cuidador, né? Obviamente. E aí dá uma olhada, tem antialérgico, nossa, todos os medicamentos gostosinhos, né? Aí benzodiazepínicos, criança tomando benzodiazepínico. Pois é, a gotinha que a mamãe toma para dormir, né? Tem o clonazepam em gotinhas aí, que o povo adora, né? 2 gotinhas para ficar bem, né? Aí, fármacos para resfriado comum, qualquer coisa que o povo toma aí para gripe, né? Antibióticos, antiasmáticos, anti-inflamatórios não esteroides, são as principais classes de fármacos vendidas na farmácia, certo? Vê que anticonvulsivante que estava lá em cima, como não é uma classe comumente vendida, não é uma classe que tenha alta saída, está lá embaixo com crianças. Mas é uma classe que tem fármacos que são mais, que tem um índice terapêutico menor, certo? Mas, como eu falei para vocês, criança não se intoxica só com medicamento, né? Criança se intoxica com qualquer coisa que ela queira enfiar na boca, né? Aí, ó. Os dados aí de 2014, se eu não me engano, é lá de Manaus, né? Dá uma olhada. Principal classe. Aí não está incluído aí animais peçonhentos e não peçonhentos, né? A principal classe envolvida com intoxicação em crianças, água sanitária. Praticamente 94% de todos os casos de intoxicação por alvejantes. Aí, segundo lugar, detergente. Não falei que criança bebe detergente? Em terceiro lugar, aí sim, paracetamol. Sério? Sério. Isso é super comum. Se vocês... Deixa eu olhar aqui para vocês. Se vocês são observadores, alunos de farmácia ou não, se você já, ou se você tem uma criança, você já deve ter ido na farmácia, deve ter visto que tem paracetamol em várias apresentações. Tem o paracetamol gotas, normal de adulto, tem o paracetamol comprimido de 500 miligramas, tem o paracetamol comprimido de 750 miligramas, existia o de 1 grama, não sei se existe mais. E aí eu tenho o xarope de paracetamol, tenho o gotas infantis e eu tenho o... não é gotas, é um líquido baby. Cada um deles tem uma concentração diferente. E todos eles são de venda livre. Tá? Você chega na farmácia, você pega e leva para sua casa. Tranquilo. Quantas vezes vocês acham que acontece de pegar um de adulto e dar para criança? Uma gota de um paracetamol de adulto tem muito mais paracetamol do que uma gota do paracetamol baby. Só que você vai comprar o paracetamol baby, custa 30 pila. Aí você vai comprar o de adulto, custa 5 pila. Por quê? Não é por causa do paracetamol, obviamente, né? Mas é por causa da apresentação, que é mais gostosinha e tal, tem uns gostinhos lá dentro, tem marketing, tem o diabo 4, né? E aí acaba que os pais acabam sendo responsáveis aí várias vezes por essa intoxicação, ou simplesmente a criança vai lá e manda para dentro. Cuidado com as crianças. Esses dados aqui são dados de uma aluna minha foi minha aluna de TCC, hoje ela faz mestrado comigo, a Aline. Ela foi lá no nosso CIAT, né, no nosso CIATOX, que na época chamava CIT-DF aqui, e foi buscar os casos de intoxicação por medicamentos, né? Aí, se vocês olharem, ela fez o levantamento entre 2011 e 2016. E aí, dá para ver que em 2016 teve uma queda, né? Na verdade, a gente teve um problema aqui no DF em 2016, que faltou pagamento de linha telefônica pelo governo do Distrito Federal, e aí
Simplesmente sem linha telefônica, como é que você quer que o pessoal do Ciatox trabalhe? Né? Eles trabalharam muito, porque eles pegaram o celular particular deles e começaram a divulgar nos hospitais. Então vocês dão uma olhada em como o pessoal tira do bolso, né? Funcionário público, né? Tudo mal intencionado. Altos salários que eles recebem, né? Enfim. Eu vou acabar sendo preso qualquer dia desses, com esses meus comentários. E embaixo a gente tem o número de intoxicações por idade e sexo. Olha só, no mesmo tempo, no mesmo gráfico. Em azulzinho, menino. Em vermelhinho, menina, como a... Putz, eu vou falar besteira de novo, caceta. Eu devia ter colocado em rosa, né? Para poder falar que era como a ministra gosta, né? Enfim, se vocês olharem no Distrito Federal, o número de intoxicações por medicamentos, ele é maior em mulheres, né? Mas na faixa etária de 1 a 4 anos é praticamente igual, né? 50%, porque está associado não ao fato de usar mais medicamento ou não ao fato de se cuidar mais, mas sim ao fato de ser curioso, né? Então dá uma olhada aí. Entre 2011 e 2016 a gente teve aí 2.300 casos praticamente de crianças de 1 a 4 anos no Distrito Federal, e sendo metade deles meninos, metade meninas, né? E aí a gente olha aí, qual a circunstância? Essencialmente, acidente. Está em maior lugar, né? Assim como a gente viu no Brasil, né? E a tentativa de suicídio, 28%. E na figura de baixo, a gente consegue ver aí os principais desfechos, né? E a gente vê que de 2011 a 2016, somente 16 pessoas foram a óbito no Distrito Federal por intoxicações por medicamentos. É um dado razoavelmente bom, né? Ele fica bastante próximo do que a gente tem no global, né? E a maior parte dos casos, obviamente, chegam à cura. E dá uma olhada aqui, ó. Medicamentos mais prevalentes. Quem está em primeiro lugar? Ele, sempre, clonazepam. Em segundo lugar, ele, sempre, paracetamol. Será que nós deveríamos ter uma política pública diferente para clonazepam, para paracetamol? Regras diferentes para essas substâncias? Não sei se normalmente regras diferentes, tá? Se dificultar o acesso é a saída, porque o clonazepam ele já é, vamos dizer assim, super controlado, né? Ele é um tarja preta, precisa de receita, notificação de receita azul, né? Aquela que toda numerada, tal, tudo bonitinho, e ainda assim a gente tem esse número de casos, né? Então, talvez criar políticas públicas, divulgar melhor esses dados seja mais importante, né? E dá uma olhada nas outras substâncias que tem aí. Ibuprofeno também é um medicamento livre, né? Mas aí a gente tem carbamazepina, é outro controlado, né? E olha só quem está em quinto lugar, de forma até estranha. Um medicamento chamado ciproheptadina. Você, aluno de farmácia, já ouviu falar nesse medicamento? É um antagonista H1, se eu não me engano. É um medicamento que é usado em associação com vitaminas para abrir o apetite de crianças. Sim, exatamente isso que vocês ouviram. Sabe aquele lance de falar, meu filho não come nada, meu filho não come nada, meu filho não come nada. Aí você vai na farmácia e pergunta, o que você tem aí para abrir o apetite da criança? Aí o povo lá da farmácia vai lá e dá, ou a pessoa mesmo vai lá e escolhe, né? Eu já sei, eu tomava isso aqui quando era criança. E é uma associação de algumas vitaminas com ciproheptadina. A ciproheptadina dá sonolência, né? Ou seja, a criança entra em prostração, tal, né? E, obviamente, a mãe dá o medicamento para a criança entra em prostração, tem algo errado, ou mais, né? A criança vai lá e bebe aquele gostosinho que a mamãe deu, vai lá e acha o frasco inteiro, bebe aquilo tudo. Ela apaga, né? E aí pode ter problema respiratório, pode ter um monte de outros problemas associados que são potencialmente graves e acaba caindo no hospital e entra aí na listinha dos principais medicamentos, né? Eu estou caçando ver se em outros lugares a gente acha esse mesmo perfil com a ciproheptadina, mas poucos lugares do Brasil registram essa ciproheptadina como uma das principais substâncias associadas a intoxicações, né? E aqui no Distrito Federal foi bastante prevalente, principalmente por causa do número de crianças que apareceram intoxicadas, né? E aqui dá uma olhada. Tentativas de suicídio por idade e sexo, independente do medicamento, né? Dá uma olhada. Normalmente, mulheres tentam muito mais tentativa de suicídio por medicamentos do que homens, né?
Mas me impressiona a gente ter quase, isso foi entre 2011 e 2016, 110 mais 20 dá 130. 130 crianças de 10 a 14 anos que tentaram suicídio. É um número muito alto, né? Por isso que eu estou insistindo no lance da saúde mental. E por fim, quem nós temos aqui? Os medicamentos mais prevalentes nas tentativas de suicídio. O paracetamol, que estava em segundo lugar lá, nas intoxicações gerais, caiu para quinto, né? Mas o principal envolvido, o clonazepam, como sempre, né? É um medicamento tarja preta, as pessoas acreditam que ele é mais perigoso e tal, e realmente ele leva a pessoa a um quadro de sedação, depressão respiratória e tal, que pode ser perigoso, principalmente quando misturado com barbitúricos, né, que eu chego a falar na minha aulinha lá de barbitúricos, ou com outros medicamentos, como fluoxetina, carbamazepina e tal, né? E aí vocês viram que apareceu aqui, por exemplo, uma amitriptilina. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, que tem um perfil cardiotóxico significativo. E é por isso exatamente que quando você acaba fazendo uma mistura ou coloca uma amitriptilina num caso de tentativa de suicídio, é muito perigoso, porque a pessoa pode entrar num quadro de arritmia, parada cardiorrespiratória. Certo? Depois de uma hora... segue. Depois de 1h15 de vídeo, não, 1h10 de vídeo, sei lá. Espero que você tenha entendido tudo. Deu uma coceirinha aqui no nariz agora. Espero que você tenha compreendido esses dados. Tá na dúvida? Escreve aí nos comentários, eu respondo alguma coisa. Se você tá achando que, mas tá muito estranho isso daqui, porque eu vi já um dado assado, diferente e tal. Coloca aí. Os parâmetros que eu mostrei aqui para vocês na aula de hoje são parâmetros gerais, tá? Eles se aplicam a maior parte dos locais no Brasil, mas não necessariamente a ordem vai ser exatamente a mesma, tal, porque, afinal de contas, isso é a oscilação natural dos dados, né? Espero que você tenha gostado da aula. Volte sempre, clica no joinha, se inscreva, aquela coisa toda. Um dia a gente se vê. FOI, fui!